para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria. Está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, da Coordenação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Movimento Negro Unificado, em parceria com a Defensoria Pública do Estado. Na apresentação, eu, Rafaela André, e na minha companhia eu tenho a honra de receber hoje a professora Antônia Pedrosa. Antônia, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesse momento. E é sempre um prazer estar em sua companhia, Rafa. Antônia, o prazer é todo meu. Seja sempre bem-vinda. E é importante ressaltar que o programa História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaços em que a sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, inclusão, combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. E também não podemos esquecer do agradecimento especial ao defensor público Oleno Matos. E lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelas plataformas online da Defensoria no caso, e a live também no YouTube da DPE. E pessoal, o nosso programa de hoje, ele ocorre em alusão a uma data importantíssima no calendário de combate ao racismo e preconceito. Os 21 dias de ativismo contra a discriminação racial, uma iniciativa que ela está vinculada ao 21 de março, que é o Dia de Combate à Discriminação Racial. E hoje a Antônia Pedrosa, ela que é formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Roraima, professora da Educação Básica de Boa Vista, ativista do Movimento de Mulheres no NUMUR, integrante do Movimento Negro Unificado, mulher negra, mãe e defensora dos direitos das populações em situações de vulnerabilidades, atuante em defesa de uma sociedade antirracista, defensora do bem viver para meninas e mulheres, uma vida sem violências, irá levar esse bate-papo conjunto comigo. Antônia, novamente, eita gente, que eu quase quebro o estúdio aqui. Antônia, novamente, seja bem-vinda à História Contada por Nós. Então, Rafa, é um prazer muito grande, né, estar aqui com você, nessa iniciativa da Defensoria, realmente motivo de agradecimentos. A História Contada por Nós tem uma bonita, né, história, onde ainda na pandemia foi necessário fazer algo que discutisse, que debatesse esses temas aqui na nossa sociedade. E naquela ocasião foram vários quadros, vários encontros, e eu fico muito feliz que dessa sementinha já germinou e os frutos agora, né, está acontecendo em forma, né, desse quadro aqui, né, dessa parceria. E assim, são temas importantíssimos que ao longo do ano será comentado, será discutido e debatido, porque de fato nós precisamos demais, né, dessa pauta, desse debate e de sermos uma sociedade antirracista com ações, com atitudes. Então, realmente, primeiramente, agradecer demais, né, por ter esse quadro e também essa participação. Perfeito. Então, quando você fala sobre os 21 dias de ativismo, né, uma data internacional de eliminação contra a discriminação racial. E aí é importante a gente falar por que surgiu essa data, né? Em 1960, na África do Sul, 20 mil negros protestavam contra uma lei que limitava
os lugares por onde eles deviam ou poderiam circular. Então, 1960, a gente imagina que não é tanto tempo assim. Nossa, em 60. Isso, 1960. Tão perto. Pouquíssimo tempo, né? E também quando a gente se depara ainda nos dias atuais, tendo que discutir sobre as questões raciais, sobre a discriminação e sobre o crime realmente de racismo. E aí a gente lembra que na nossa sociedade, como diz Angela Davis, né? Não basta apenas não ser racista, nós temos que ser antirracista. E por que ser antirracista? Por que se colocar nessa posição? Nós somos uma população, segundo o IBGE, que mais de 50% se autodeclara parda ou preta. E aí a gente tem, dentro, né, desse percentual, a população negra de um país. Então, a gente pode afirmar que a maioria da população do Brasil é composta por uma população negra. E a gente observa no dia a dia, nas denúncias na TV, nos rádios, na internet, que agora é tudo muito mais rápido, vários casos de racismo acontecendo na nossa sociedade. Então, esses 21 dias de ativismo, ele é importante, porque ele vai pôr essa pauta para o debate. Por que é importante? Se aconteceu lá, como que acontece aqui? E aí a gente vai observando que em muitos lugares do mundo, questões que nós passamos de discriminação no Brasil ou de outras formas de subordinação e discriminação também, não apenas racial, são muito parecidas, né, com os diversos lugares mundo afora. Infelizmente, quando a gente pega para pensar no racismo, Antônia, eu costumo sempre utilizar nas minhas palestras o exemplo do Brasil colonial e de todas as mazelas que nós vivenciamos até os dias atuais e de como elas se perpetuam. Antes do começo dessa entrevista, eu estava falando com a Antônia que eu não sabia que nós tínhamos os 21 dias de ativismo pelo fim da discriminação racial, porque no 20 de novembro nós sempre lançamos os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E eu tenho mais uma dúvida, Antônia. Ao longo desses 21 dias de ativismo, são realizadas quais tipos de ações? Tem algumas ações específicas ou qualquer tipo de ação de combate ao racismo, como, por exemplo, palestras, workshops são realizadas? Como funciona? Então, normalmente os movimentos, né, sociais organizados que puxam essa pauta e vão dialogar também com o poder público. Porque dentro das estruturas, né, institucionais, esse tema também tem que ser conversado, tem que ser dialogado, e é quando, de fato, aparecem algumas políticas públicas, né, apresentadas a nível de ministério, de secretarias. E é importante falar, né, como diz a Nilma Lino, a importância do movimento negro educador, porque dentro desse prisma traz-se o debate e as reivindicações desses movimentos para o poder público institucional. Então, são várias ações que acontecem ao longo desses 21 dias, porque é uma data também internacional, não é apenas uma data nacional. E aí, mais um momento, um período onde a gente tem a possibilidade, a oportunidade de dizer o que está sendo feito para, de fato, eliminar a discriminação racial da nossa sociedade. Perfeito. E eu acho interessante e importante a atuação dos movimentos sociais na busca e garantia dos direitos. Por exemplo, antes de começar o programa, estava rolando aqui uma conversa de bastidor, junto com a Antônia Pedrosa, e nós estávamos falando do 13 de maio, que é dito como o dia da abolição da escravatura.
Porém, os movimentos sociais eles se reuniram e, através de um diálogo que desconsidera que de fato houve uma abolição pela falta de políticas públicas para a população negra, eles desconsideram o 13 de maio como abolição da escravatura e tem uma outra data que eu acho que é de combate ao racismo, mas é uma data para lembrar ainda os dilemas que a população preta ainda passa pelas questões raciais. E o movimento negro unificado, ele também é um exemplo de... É porque a Antônia, ela faz parte do movimento negro unificado, né? E ele, no nosso país, ele é um exemplo de movimento que faz a diferença dentro da pauta racial. Por exemplo, a consciência negra, o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, só existe por causa do movimento negro unificado. E é muito importante, Antônia, eu gostaria que você fizesse uma observação sobre esse diálogo dos movimentos sociais, muitas vezes um diálogo com cobrança de fato, junto ao poder público pela garantia dos direitos. Então, Rafa, quando se fala, né, do 13 de maio, como você mencionou, e aí quando os movimentos dizem, olha, não foi benevolência, né? Já haviam revoltas no país por parte dessa população negra, e aí revolta da Chibata, várias outras revoltas, os quilombos, né, que se formavam e que já tomava aí uma proporção muito grande, porque justamente ninguém aceita de bom grado ser maltratado e sofrer violências, né? Como foi o caso da escravidão. E aí, por que eu falo que esse quadro ele é muito importante? Porque o que é uma sociedade sem o conhecimento a respeito da sua história? E a gente passou por um período muito grande de um currículo colonizado. E aí a gente vem trazendo, então, essa discussão do currículo decolonial. E aí não é apenas o currículo escolar que tem que ser decolonizado, né? As mentes também precisam ouvir o outro lado da história, né? O zumbi, ele era um subversivo ou ele foi um herói, né? Aí vai depender do olhar. Para muitos ele foi um herói, porque ele salvou muitas pessoas de estarem naquele regime de escravidão. Sim. Né? Para outros historiadores que o colocavam, ele foi ali uma pessoa que era subversivo, digamos assim, era um revoltado, né? Então, por isso que a gente fala da importância, né, desse debate e do olhar também que tem essa população negra e a importância de contarmos também essa história, porque aí a população vai realmente, de fato, conhecer o que aconteceu ao longo desse período, né, de mais de 500 anos no Brasil, quando chegaram aqui os portugueses, que já haviam os habitantes nativos, que eram os indígenas, e quando os negros foram trazidos para o Brasil para serem escravos, né? Não é pessoas escravas, mas eles foram colocados num regime escravocrata, porque não tinha escolhas. E aí o colonizador também, ele é muito esperto, porque a África tem mais de 50 países. Então, tem isso também que as pessoas confundem aqui no Brasil. Acha que a África é apenas um país. Né? A África é um continente com 54 países, salvo engano. E aí tem vários dialetos, ou seja, culturas e realmente línguas diversas, né? E essas pessoas eram já, nessa travessia, nessa vinda, já as famílias já eram separadas, ou seja, você que era de um país colocava com outra pessoa de outro país que não iam se entender. Então, é aquela coisa, você separa para poder, né, dominar muito melhor. Então, essas histórias nós precisamos nos apropriar para que a gente vá, de fato, compreendendo a situação hoje atual. E aí,
depois do 13 de maio, o que acontece? Tem toda uma estrutura institucional colocada em prática para fazer o branqueamento da sociedade brasileira. Né? A gente tem a história do povo brasileiro, Darcy Ribeiro traz essas histórias, tem outros escritores também, e aí é quando traz-se pessoas de outros países, como países da Itália. O país da Itália, não, essa é boa, né? A Itália é um país. Como países como a Itália, né? A Alemanha, enfim, europeus, pessoas de pele branca, para poder fazer esse branqueamento no nosso país. E os negros? O Brasil é a maior população de negros fora da África. Ou seja, foi um dos países que mais fizeram o tráfico, né? Sim, um de dos escravos. Últimos a abolir, né? Um dos últimos a abolir e um dos que mais trouxeram pessoas negras para cá para submeterem ao regime de escravidão. Então, voltando a essa data do 13 de maio, por que a gente não reconhece? Porque foi um ato que já havia também uma cobrança internacional muito grande para que casos de tráfico de pessoas fossem, de fato, extirpados. E aí não foi por benevolência, foi por pressão. Né? Se você continuar traficando pessoas, não vamos comprar a sua mercadoria. Então, é mais ou menos isso. E aí acontece, então, essa abolição, que eu coloco entre aspas, mas sem uma política de Estado que colocassem essas pessoas na condição de seres humanos, né, de trabalhadores que pudessem ter um pedaço de terra, que pudessem ter direito à educação formal. Ou seja, isso não lhes foi garantido. Sim, e Antônia, enquanto você falava, eu estava pensando no apagamento da história, né? Você bem pontuou algo que eu nunca tinha percebido. Por isso que é bom a gente dialogar, apesar de ser uma estudiosa da história, da negritude, sobre esse momento de separação das famílias e da forma bruta do apagamento. O apagamento vem também através da miscigenação. E eu percebo a importância de nós termos esse espaço, a história contada por nós. Porque tem algo que me marca muito na minha trajetória. Eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis é a cidade imperial que teve todos os encargos desse período do Brasil. E, consequentemente, a história contada lá é uma história altamente eurocêntrica. E eu sou uma descendente quilombola. E eu lembro que ali no meu ensino fundamental, antes de chegar ali no ensino médio, eu morria de vergonha de ser uma descendente quilombola. Pelo fato de ter, ao longo da minha vida toda, ao longo da escola, ter aprendido que os negros eles eram açoitados, eles eram escravos, que as minhas características remetiam a este povo. E eu só fui gerar consciência da importância da minha negritude enquanto mulher negra quando eu cheguei na faculdade, quando eu vim para Roraima. Eu tive que chegar tão longe, e aí eu fico pensando, nossa, quantas meninas que crescem não amando seus traços, não amando o seu cabelo, não amando a sua cor, por causa dessa educação eurocêntrica que elas recebem. E você, no início aqui do nosso programa, falou um pouquinho sobre o que é a história contada por nós. E eu não poderia deixar também esse momento de exaltar a Antônia, gente, porque vocês ainda não sabem, mas vão saber agora, que a Antônia é a idealizadora desse projeto, que surgiu ao longo da pandemia e que foi um espaço que eu tive a oportunidade de estar ao lado dela, em que nós propiciávamos, de certa forma, esses debates sobre igualdade racial. Antes de eu pensar em ser uma coordenadora, nós já falávamos sobre a política de promoção da igualdade racial, sobre o conselho, nós falávamos sobre cotas raciais e outros temas importantes. Porque tem algo que eu e a Antônia nós temos em comum,
quando tem alguma data específica, como 13 de maio, como 20 de novembro, as mídias tradicionais, elas nos procuram. A gente tem que montar até a agenda, né? De tanta entrevista que nós concedemos. Mas nós somos pretas, mulheres pretas, ao longo do ano todo. E é mais do que importante ter um espaço como este para que a gente possa falar não apenas sobre a negritude, mas também de outros temas que são pertinentes à negritude, como saúde, que a Silvana vai abordar bastante, educação, gênero, entre outros temas, políticas públicas, que nós vamos poder falar. E o que eu acho interessante, Antônia, já vou passar a bola para ti, Não, fica à vontade. é que esse projeto surgiu na pandemia. E a pandemia ela veio como uma borracha, mas uma borracha para apagar aquela cegueira que nós tínhamos a respeito das desigualdades sociais. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de também trabalhar em um projeto social, no qual nós ajudávamos mulheres que eram chefes de família e tiveram a sua renda afetada pelas medidas de contingenciamento. Então, na pandemia, foi possível visualizar aquela figura que o Brasil, nessa ideologia de que nós somos um país democrático e igualitário, tentava esconder do patrão e da empregada doméstica. Ficou bem visível mesmo essas diferenças sociais. O pobre que pegava Covid por estar trabalhando ali na casa do seu patrão, subia o morro, não tinha como pagar, acho que é um Albert Einstein, né? Que é um grande hospital. E as famílias e famílias foram dizimadas. Eu tive a oportunidade de acompanhar. E a Antônia também bem falou aqui a respeito das desigualdades que vigoram até os dias atuais e que se torna mais do que necessário trabalhar uns 21 dias de combate à discriminação racial, aquele famoso racismo velado, mas que quando ele quer, ele se escancara, né, Antônia? E, infelizmente, é visível, é visível. E, Antônia, você falou sobre a internet e como ela auxiliou, né, na propagação informativa. Hoje em dia tudo é muito rápido. Eu quero saber uma opinião sua. Depois dessa volta enorme que eu dei, mas uma opinião sua. Você acha também que essa mobilidade que nós temos hoje, de pegar um celular, ela também serviu para pessoas que têm aquele preconceito, elas disseminarem ali a opinião delas? Uma dúvida, só uma dúvida. Então, eu acredito que sim. As pessoas, elas se sentem muito mais encorajadas, né, a expressar a opinião delas, né, muitas vezes os preconceitos, as discriminações. Quando ela não concorda com você, ela vai evidenciar de primeira as suas características. Sua negra isso, seu negro, seu cabelo, enfim. Você já passou por isso? Sim. Na internet? Já passei em grupos de WhatsApp, né? Então, assim, as pessoas, elas acham que esses meios não têm, né, nenhuma, até pouco tempo que teve, então, uma legislação já mais específica, mas antes não tinha. Então, muitos ainda não são atingidos pelo braço da lei e se sentem autorizados, né, e se sentem encorajados em colocar ali tudo de ruim que eles aprenderam ao longo de todo esse processo, de todo esse tempo. E aí, muitas vezes, a gente ouve as pessoas dizendo: olha, vocês têm que ter paciência em ensinar. A gente tem mais de 500 anos de Brasil. A gente tem essa história que eu acho que é importante quando você traz, Rafaela, em relação às desigualdades. Nós temos um país extremamente e profundamente desigual em relação às questões econômicas. E isso são reflexo. Isso ele vem lá da época do colonialismo. Ou seja, hoje você pega famílias
mais ricas do Brasil, essas riquezas, elas são oriundas de herança. Então, naquele período que você não teve direito a ter um pedaço de terra como herança, seus tataravós, seus bisavós, outras pessoas tiveram. E aí, hoje você vê os dados dizendo que grande parte dessas pessoas, dessas famílias, né, que aí a gente sempre ouviu muito, são as famílias tradicionais, sobrenome europeu, enfim. E aí essas famílias, elas vão se mantendo naquele patamar, né, de riqueza, enquanto que a população... Hoje a gente fala assim, mas tem muita gente que não é negra que também é pobre. Sim, tem. Mas a gente ainda percebe que essa desigualdade, ela vem de muito longe. Sim. E que essas famílias que foram herdeiras, elas se mantêm nesse topo. Ou seja, a riqueza que o país, né, produz, ela não é descentralizada, ela não é democraticamente ali, digamos, disseminada para essa população que precisa. E aí é onde tem grande importância dos movimentos em dizer, olha, a gente quer uma reparação. O Brasil tem uma dívida histórica com essa população, porque negou escola, negou condições de trabalho, negou direitos. Então, como que a gente faz? Como que a gente repara isso? Por que os dados revelam que existe várias políticas que não alcançam essa população? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a questão das cotas raciais. Por que foi esse debate para o Supremo? Porque a nossa sociedade muitas vezes não está preparada ou não quer perder privilégios quem tem. É muito cômodo você morar bem, você ter uma estrutura bacana, teu avô ser médico, teu pai ser médico, teu filho ser, teus netos. Enquanto que outra parte daquela população, foi empregada, a filha foi empregada, a avó foi empregada doméstica. E assim foi virando trabalhos de carreira. E aí a sociedade só não vê essas profundas, né, desigualdades se não quiserem ver, porque estão aí, para quem quiser ver. Então, assim, eu acredito muito, Rafa, que a gente precisa ainda, né, dialogar muito, cobrar muito dos poderes públicos, né? E a população, ela precisa conhecer a sua história para poder defender, ter orgulho de ser quilombola, de ser negra, de saber que tem total condições de fazer debates, de acessar universidades no curso que desejar ter. Porque muitas crianças pobres, negras, nem sonham em ser médica, por exemplo, porque veem isso uma possibilidade muito distante. Então, é um ou outro que vai conseguir, né, pular todos esses obstáculos, quando que a gente está pedindo, de fato, é mais igualdade. A gente está pedindo, de fato, mais condições de acesso, de permanência, né, de ter essas condições que outras pessoas têm. E aí a gente precisa conhecer a nossa história, né? Verdade. E, para finalizar, eu queria dizer que te agradeço demais, porque quando a gente traz uma ideia e outras pessoas abraçam, então você é parte, né, desse início da história contada por nós, né? Você é uma das pessoas que acreditou e hoje está no patamar de uma coordenadoria, fazendo valer o que você vem sempre aprendendo e, com certeza, eu acredito que muitas coisas boas virão, né? A gente pode... Eu recebo. Tem o conselho da igualdade. Que já vai nascer. Quando a Rafa me falou, disse, olha, Antônia, eu tô assumindo a coordenação, né? Uhum. E aí eu já fui logo fazendo uma cobrança. Olha, Rafa, parabéns. Coisa que ela cobrou. Parabéns, mas você precisa efetivar o Conselho Estadual de Igualdade Racial aqui em Roraima, porque a gente necessita desse espaço, porque essa pauta racial ela é transversal, ela está em todos os setores
E aí a gente discute a questão do racismo institucional. Ah, mas é estrutural. Sim, mas essa estrutura ela precisa, né, ser sacudida, ser sacudida. Ser derrubada. E a gente conta com o apoio de toda essa sociedade que não concorda com o racismo. Sim. Porque se você for fazer uma pesquisa, 99,9% da sociedade vai dizer que eu não concordo com o racismo, eu não concordo com atos racistas. Então a gente precisa se dar as mãos, a gente precisa ter essa sociedade muito bem escurecida de informações, assim que a gente fala no movimento, né? O linguajar ainda é muito... A gente sabe que tem, né? É permeado de questões muito... que envolvem essas questões racistas. Então, no movimento, a gente costuma evidenciar essas palavras. Então, a gente precisa dialogar muito mais e, juntos, a sociedade, fazer esse pacto contra o racismo. E aí nós vamos ter uma sociedade com muitas maravilhas, né? E que, de fato, como você falou bem aqui no início, uma sociedade que não só combate o racismo, mas que seja antirracista, que eu acho que é fundamental. Antônia, como... Mais uma conversa de bastidores, gente, eu tô revelando tudo. Ai, como eu sou linguaruda. Nós estávamos falando como 30 minutos pode ser pouco ou pode ser muito, mas nesse diálogo contigo eu vi que é muito pouco, porque é muita coisa que tem para extrair, que você pode contribuir, que você pode informar, mas 30 minutos ainda é muito pouco e nós chegamos aos 30 minutos do nosso programa e eu só tenho que te agradecer pela sua presença hoje, por contar um pouco da sua história e contar um pouco da história dos 21 dias de ativismo pelo combate ao racismo no caso, também apresentar ao pessoal que está nos acompanhando em alguma plataforma aí da Defensoria Pública do Estado, a Antônia Pedrosa, porque esses 2 primeiros programas foram para apresentar as mulheres maravilhosas que estarão levando esse projeto, que na verdade nós estaremos levando esse projeto para vocês de suma importância. Então, Antônia, considerações finais para você nesse momento, para a gente já dizer tchau aí ao nosso ouvinte, ao telespectador. Então, realmente agradecer esse espaço, dizer que é um tema que a nossa sociedade aqui vinha carente, né? Não tinha, né? Não tinha. Só então, da gente. Agradecer demais à Defensoria Pública, né, por ter essa sensibilidade em relação a esse tema e dizer, Rafa, que para mim é um prazer muito grande estar com você nesse projeto e com a Silvana. Sim. Eu tenho certeza que a gente vai contribuir bastante com esse debate, com qualidade, com informações fidedignas, e esse é o nosso intuito, né? Contribuir para que uma sociedade, de fato, elimine o racismo das nossas vidas. Antônia, muito obrigada, que assim seja. É uma honra enorme estar com você em mais uma caminhada da vida. Gente, conheço a Antônia há muitos anos, mas não pode nem botar muitos anos, porque olha só o nosso rostinho, gente. Não tem nem como dizer que são muitos anos, mas eu acompanho a Antônia. Ela é uma inspiração na minha vida, é uma mulher que eu admiro muito mesmo, e acho que foi um dos pontapés iniciais nessa minha caminhada de combate ao racismo, porque eu aprendo e aprendi muito contigo. Um prazer, Antônia. Muito obrigada e seja bem-vinda. Se eu posso dizer seja bem-vinda, né? Que a história contada por nós também é você. E para você que nos acompanhou aqui no nosso programa, é importante lembrar que a história contada por nós aqui na Rádio Defensoria é uma iniciativa do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, do Movimento Negro Unificado e da Coordenação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em parceria com a Defensoria Pública do Estado. O nosso tema de hoje foi os 21 dias de ativismo contra o racismo. E nós nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Vamos dar tchau aqui, Antônia. Tchau, tchau.